Iniciamos aqui o nosso treinamento de leitura pública das Escrituras. Peguei esse momento de aula dominical para justamente nos ajudar nesse tipo de atividade. E antes de começarmos aqui a nossa exposição de slides, eu gostaria de dizer que esse treinamento de leitura pública das Escrituras se aplica a você. Talvez alguém pense, esse treinamento só serve para os homens, e mais especificamente para os homens que leem a palavra de Deus aqui. Isso não é verdade. Você pode ter o costume de ler a Bíblia em casa, mas vai aparecer oportunidades de você ler a Bíblia para outras pessoas. Talvez você vai precisar ler a sua Bíblia para o seu neto. Talvez você vai precisar ler a Bíblia para o seu filho, para um grupo de crianças, para um grupo de idosos que aparecem, ou talvez alguns 3 ou 4 amigos do seu trabalho falem com você e digam: olha, nós sabemos que você é de Deus, leia a Bíblia para a gente. E nós precisamos fazer uma leitura pública das Escrituras que realmente seja edificante. Se a leitura for edificante, temos aqui meio caminho andado para a pregação também ser edificante. E gostaria de dizer o que o apóstolo Paulo disse e recomendou para o jovem Timóteo. Disse assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Timóteo era o evangelista da congregação de Éfeso, tinha muitos serviços para fazer. As necessidades daquela congregação eram grandes. Timóteo enfrentava lutas e precisava administrar muito bem o seu tempo com as atividades que realmente seriam proveitosas para ele e para o povo de Deus. E o apóstolo Paulo sabia disso. E sabendo disso, o que o apóstolo Paulo pediu para Timóteo se dedicar? Se dedicar na leitura pública da Escritura. Vale a pena se dedicar nesse tipo de disciplina, porque podemos abençoar muitas pessoas. Eu já ouvi uma história de um irmão que costumava ler a Bíblia publicamente no presídio. Então ele se juntava com um grupo de pessoas motivado com aquela exortação do livro de Hebreus para visitar os encarcerados. Então ele se juntava com um grupo de irmãos e ia regularmente para os presídios. E tinha atividade com os prisioneiros. Mas esse irmão, ele não era um pregador hábil. Ele não sabia pregar muito bem, ele tinha certas dificuldades, mas ele sabia ler a palavra de Deus de um jeito que fosse bem feito, de um jeito que fosse eficaz. Então ele pegava trechos do Evangelho de João e diante dos encarcerados, estavam lá celas, ele começava a ler em voz alta a palavra de Deus. E somente por aquela leitura, alguns presos vieram perguntar os irmãos, dizendo o seguinte: nós ouvimos a palavra de Deus. Que palavra é essa? Você pode nos explicar mais? Então esse é o poder de uma leitura bem feita da palavra de Deus. Na verdade, o poder está onde? Na própria palavra. Só que uma leitura bem feita pode ajudar as pessoas a compreenderem a palavra de Deus, ou podem atrapalhar o entendimento das pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Ninguém me contou, eu estava presente, eu vi. Foi uma congregação longe daqui, em que um jovem foi escalado para fazer a leitura pública da Escritura, e ele abriu a Bíblia em Tiago capítulo 2. E está assim escrito: meus irmãos, não tenhais fé no Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Era esse o texto. Aí ele leu assim: meus irmãos, não tenhais fé no Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Aí ele continuou o texto. Percebeu o problema? Trocou a vírgula por um ponto final. E exortou toda a congregação a não ter fé no Senhor Jesus Cristo. Então veja que uma leitura bem feita da Escritura pode fazer com que a mensagem de Deus seja bem compreendida, ou pode fazer com que a mensagem de Deus
ela não chega adequadamente ao coração das pessoas. E como disse, isso que eu estou falando aqui se aplica a homens, se aplica a mulheres, se aplica a pessoas com mais idade, a pessoas também com menos idade, porque Deus pode colocar no seu caminho oportunidades para você ler a palavra de Deus para alguém, quer seja na escola, quer seja no hospital, quer seja num presídio, quer seja num lar de idosos, quer seja num lar para crianças. Deus pode colocar essa oportunidade para você. Então, se fizermos de um jeito adequado, a palavra de Deus pode ser cada vez mais compreendida pelas pessoas. Faz questão de mostrar esse texto do livro de Deuteronômio, onde apresenta a leitura da palavra de Deus como uma ordenança, e não apenas como uma ordenança, mas também como uma necessidade do povo de Deus. Olha só, o texto diz o seguinte, em Deuteronômio 31, versículos 10 a 12. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Percebeu a ordenança? Em um determinado período, o que o povo de Israel deveria fazer em uma de suas festas? Deveria reunir todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, estrangeiros em um só lugar, para que todos ouvissem a leitura da palavra de Deus. O texto aqui não se refere à pregação, o texto se refere à leitura. Todos deveriam ouvir a leitura da palavra de Deus para quê? O que é que o texto diz? Para que aprendessem a temer o Senhor. Então, através de uma boa leitura da palavra de Deus, é possível aprender a temer o Senhor e seguir as palavras da lei. Então, uma boa leitura da palavra de Deus pode ajudar as pessoas a compreenderem a vontade de Deus para suas vidas e, consequentemente, praticar os mandamentos de Deus. Uma má leitura pode prejudicar esse processo. Então, aqui eu gostaria de apresentar para vocês orientações para a leitura pública da Bíblia. Para quem chegou depois, nós estamos aqui em um treinamento, que começou hoje, treinamento apenas de um dia, de como ler a palavra de Deus publicamente. Porque uma coisa é ler a palavra de Deus em sua própria casa, quando está somente você e Deus. Mas quando você precisa ler a palavra de Deus para terceiros, é necessário que exista um certo cuidado nessa leitura, que talvez você não tenha ou não exercite quando você faz isso de si para si. Certo? Então agora nós vamos apresentar essas orientações para guiar qualquer pessoa na leitura pública da Escritura, quer seja na igreja ou em qualquer lugar. E tem aqui uma tabela com 10 recomendações, que chamo de 10 mandamentos da leitura bíblica. E penso que essa tabela, ela pode ajudar qualquer pessoa nesta atividade. Primeira recomendação, vamos olhar essa tabela com calma. E assim, enquanto eu estiver no número 1, vamos ficar no número 1, porque se eu estiver no número 1, você estiver no número 10, certo? Então não vai ter sintonia entre a gente. Então vamos lá. Primeira coisa importante, treine a leitura em casa, se você tiver essa oportunidade. Então, se você vai fazer uma leitura pública das Escrituras, quer seja na igreja, quer seja numa reunião menor, quer seja uma reunião de mulheres, numa atividade para crianças, você precisa treinar a leitura na sua própria casa. O que quero dizer com isso? Você precisa abrir a Bíblia na passagem referida, você vai ler o quê? O Salmo 23? Se você vai ler o Salmo 23, você precisa
Se você vai ler publicamente o Salmo 23, você precisa ler em casa antecipadamente algumas vezes esse salmo, para que você se familiarize com o texto. Porque se você vai fazer uma leitura pública da Escritura de um texto que você não conhece ou que está lendo pela primeira vez, provavelmente você vai cometer erros. Porque você está tentando ler um texto que nunca passou pela sua vista antes, um texto que você nunca tentou. Então é necessário ler o texto em casa antes, algumas vezes. Eu não estou falando de decorar o texto, estou falando de familiarizar-se com o texto. Então o texto não vai ser algo estranho para você. E aí você lê, traz esse reforço mental para você, presta muita atenção nas vírgulas, na pontuação, porque quando vemos uma interrogação, então nós precisamos mostrar isso na nossa leitura. Quando você quer fazer uma pergunta para uma pessoa, a entonação não é diferente? Então, quando você lê uma frase que no final tem uma interrogação, então você precisa trazer essa entonação de pergunta na sua leitura. Quando você vê uma exclamação, o que significa? Significa que você precisa ler aquela frase com mais força. Quando você lê vírgulas, aí é a hora da gente dar uma respirada. A vírgula é sinal de que você precisa dar uma respirada breve, não longa. Respirada longa, aí é ponto final. Ok? Então é muito importante a gente perceber esses sinais básicos para a gente conseguir, de fato, fazer uma boa leitura das Escrituras. Talvez você me diga, é porque eu não estudei muito, só estudei até a 3ª, 4ª série, ou até terminei os estudos, mas só que eu não tenho o hábito de ler. Para mim é difícil ler a Bíblia publicamente. Olha, isso não é nenhum impedimento para você. Eu me lembro de um senhor, já saudoso, irmão, já partiu dessa vida, chamado senhor Antônio. O senhor Antônio, ele só tinha estudado até a 3ª série. Certo? É um homem que realmente não teve muitas oportunidades de estudar, mas ele lia a Bíblia publicamente melhor do que alguns irmãos que nessa congregação tinham até ensino superior. Ele conseguia ler a Bíblia melhor. Por quê? Porque ele era dedicado nessa disciplina. Então, se eu vou ler a Bíblia publicamente, eu preciso me apropriar dessas orientações básicas para conseguir fazer essa atividade bem feita. E não pense que se você não tem certo grau de escolaridade, certo grau de estudo, você não vai conseguir fazer isso bem. Certo? Com treino, com dedicação, é possível fazer bem. Até aqui tudo bem? Está todo mundo entendendo a importância dessa conversa? Sim. 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 Com certeza. Isso, treinar em casa, falando em bom tom, para ver se você consegue se escutar, se está, digamos que, se você consegue ouvir com coesão e clareza o que você está dizendo. Isso é muito bom. Tem gente que grava, liga aqui o gravador de voz, põe para gravar e faz a leitura. E aí depois ouve a gravação, para ver se a leitura ficou estranha, para ver se ela ficou natural, se ela ficou boa, se tem algo para melhorar. Também é algo importante que muita gente costuma fazer. Isso. Exatamente. Tem pessoas que leem muito rápido, então o público não consegue acompanhar. E tem pessoas que leem o texto muito devagar também. Então a leitura ela fica mais mórbida, certo? Mais, digamos que chata da gente conseguir ouvir. Então, com certeza, quando a gente está treinando em voz alta ou colocando o celular para gravar, a gente lê publicamente, quer dizer, para nós mesmos, ouve a gravação, a gente consegue se corrigir. Sim, isso é muito importante. Sim? Sim, isso é muito importante, inclusive é o nosso segundo ponto da tabela. Verifique a sua versão bíblica. Veja bem, é necessário ler a Bíblia em qual versão? Olha, nós precisamos usar, primeiro,
uma versão que o meu público está usando. É claro que é muito difícil encontrar um padrão, certo? Então, tem gente que usa NVI, tem gente que usa ARA, tem gente que usa NAA, certo? Às vezes tem várias bíblias. Mas o que acontece? Se eu vou ler em uma versão que a maior parte da congregação não usa, então eu sou, digamos que, uma voz solitária e algumas pessoas vão ter dificuldade de acompanhar o texto. Já aconteceu com vocês, né? De um pregador, ele lê a Bíblia em uma versão que não é a sua e você se perder na leitura. Você não sabe mais onde ele está. Então isso acontece. Então qual é a minha recomendação? E não entenda isso como uma regra, é só uma sugestão. A minha recomendação é que as leituras sejam feitas na Bíblia NAA. Eu gosto muito dela, da Nova Almeida Atualizada. Por quê? Porque a maioria do público cristão brasileiro lê Bíblias de Almeida. O Brasil é almeidista. Certo? A NVI é uma excelente versão, mas não tem jeito. O brasileiro é almeidista, raiz. Então, se o brasileiro costuma ouvir a palavra, ouvir as pregações e ouvir tudo nas traduções de Almeida, então se você usa uma tradução da tradição de Almeida, vai ficar melhor para as pessoas conseguirem acompanhar o raciocínio. Com isso, eu não estou querendo dizer que não pode usar uma NVI ou uma outra tradução. Você pode, por exemplo, eu me lembro que estava dando essa aula, aí um irmão do Paraná falou comigo e disse assim, lá no Paraná, quase toda a Igreja de Cristo usa NVI. Poucos usam tradução de Almeida. Então, aí já é outro caso. Então, nesse caso, se os irmãos lá costumam usar NVI mais do que qualquer outra versão, então temos um caso à parte, então é preferível que as leituras aconteçam na Bíblia NVI. Então, é importante que o orador, que é aquele que lê publicamente as Escrituras, ele tenha essa preocupação de saber qual é a versão que mais predomina e ler nessa versão. Eu falo da NAA porque se eu leio na NAA, quem está com uma ARC consegue acompanhar, quem está com uma ARA consegue acompanhar. Então, independentemente dessas versões bíblicas, a pessoa consegue acompanhar bem na Nova Almeida Atualizada e ela tem uma linguagem mais próxima da nossa linguagem de rua, na linguagem do dia a dia. Porque se abre na Almeida Revista Atualizada, aí está dito assim, pedi e dar-vos-se-vos-á, batei e abro-se-vos-á. Entendeu? É quase um trava-língua, né? Então já imaginou? Você está fazendo essa leitura aqui na Almeida Revista Atualizada, então você pode se engasgar nesse processo. Então na NAA já facilitou bastante essa linguagem, peçam e lhes será dado, batam e a porta lhes será aberta. Então nós temos essa vantagem de linguagem que pode ajudar não somente a pessoa que está ouvindo a leitura, como também as pessoas que estão fazendo essa leitura publicamente. Dona Graça? Isso. Entendeu? Aí pronto, como você falou essa agora, como foi que você disse? Nova Almeida Atualizada, existem várias versões. Boa pergunta. Isso, é porque... Boa pergunta. Isso, entendeu? Na minha família é uma só, eu acho que não devia. Eu acho que devia ser, era uma tradução só. Uma só, pronto. Boa pergunta. A senhora vai entender, vai conseguir compreender hoje. A Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Ela é uma só. Então, se você quiser ler a Bíblia, então podemos entregar para a senhora um exemplar em hebraico, aramaico e grego. Mas aí a senhora pode se assustar e dizer, olha, eu não sei essas línguas, como é que eu vou ler a palavra de Deus? E aí muitas pessoas tementes a Deus participaram do processo de tradução da Bíblia para as nossas línguas. Certo? Para o português, para o inglês, para o alemão, para todas as línguas. Então, por causa desse processo de tradução, a senhora consegue ler a Bíblia. Mas não foi somente um grupo de pessoas que conseguiu fazer uma boa tradução da Bíblia. Muitos grupos de pessoas, muitas editoras já também aceitaram esse desafio.
Então nós temos muitas Bíblias porque muitas pessoas já tentaram traduzir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é um livro importante. Então, quando o livro é importante, ele tem muitas traduções. E também, por exemplo, tem traduções que elas são feitas de acordo com, digamos que, o nível de escolaridade das pessoas. Então, você pega uma tradução como Almeida Corrigida e Fiel, é uma tradução para universitários, é uma tradução clássica, antiga, com linguagem rebruscada, com uma linguagem que só consegue entender quem tem um vocabulário mais extenso. Essa não é uma linguagem para todo mundo. Mas nós temos também a NVI, que foi uma linguagem projetada para uma pessoa que estudou até a 8ª série conseguir compreender bem, pela fluidez do texto, pela clareza, pelo vocabulário mais simples. E nós temos, por exemplo, a NTLH, que é uma tradução mais simples ainda, que foi feita para uma pessoa que estudou até a 4ª série conseguir acompanhar, uma tradução para ser lida para as crianças. Então, nós temos traduções que visam alcançar públicos diferentes. Inclusive, usando o mesmo linha do assunto, tem uma versão que é até interessante, que gosta de ver essa curiosidade. Tem uma versão da Bíblia do Sertanejo, que ela está no YouTube, e Sim. parece engraçado, mas é muito Sim. bom. E assim, eu já vi reações de pessoas que não sabem ler e nunca tinha chegado o acesso daquele jeito para ele. Então, é uma Bíblia em áudio, eu acho que eles não fizeram impressa. Mas é muito engraçado e também muito regional, né? Sim. Usam palavras da regionalidade do sertão, do homem da roça. E, assim, é a palavra de Deus e ela tem que chegar às pessoas do fim do mundo, como tem Sim. várias versões de Bíblia Exatamente. em dialetos que a gente nem sabe que existem. Exatamente, essa é a chamada Bíblia de Taipa. Então, quem tiver curiosidade pode colocar para ver em casa. Eu quero ouvir a Bíblia de Taipa. Digita e ouve no YouTube. Eu ainda não terminaram o Novo Testamento. Eu acho que está no livro de Coríntios, alguma coisa assim. Mas é realmente fascinante. Fascinante. Isso, excelente. Boa lembrança. Então vamos lá. Então, primeiro, você treina a sua leitura em casa. Depois de treinar a sua leitura em casa, você, é claro, tem que verificar a sua versão para ver se é a versão que geralmente as pessoas estão acostumadas para ler. E agora chegou a hora de você ler a Bíblia publicamente, quer seja na igreja, quer seja em casa para a sua família, quer seja num lar de idosos, quer seja em qualquer instituição. Quando chegar a hora de você ler a Bíblia publicamente, se as pessoas que compõem o seu público estiverem com a Bíblia na mão também, querem acompanhar, então você precisa dizer qual a referência. Precisa dizer, olha, a nossa leitura de hoje será em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, você precisa comunicar essa referência para as pessoas encontrarem com facilidade. E não apenas dizer uma vez. Pode dizer 2 ou até 3, viu? Principalmente quando essa leitura é feita na igreja. Então, quando eu chego aqui, digo, Paz de Cristo, irmãos, nós vamos ler agora o Salmo 72, versículo 8. Domine ele de má a má. Pode ter certeza que a maioria dos irmãos ainda não encontraram. Então leva um tempo para a gente conseguir abrir a Bíblia até lá. Tem irmãos que abrem a Bíblia com facilidade e encontram os locais. Tem outros que não, demoram mais um pouco, precisam de ajuda. E outros que quando você fala a referência, eles estão desatentos. Ele estava conversando do lado, ele foi amarrar o cadastro, foi fazer alguma coisa, então não ouviu a primeira vez que você falou. Então é necessário repetir isso de novo. Olha, Salmo 72, versículo 8. Essa é a nossa leitura bíblica de hoje. Repetindo, Salmos 72, 8. Dá um tempinho para todo mundo achar. Diz assim a palavra de Deus em Salmo 72, 8. Pronto. Agora houve um tempo suficiente para todo mundo saber qual a passagem lida e ter tempo também para a pessoa conseguir procurar. Ok? Então essa dica é valiosa. Outra. Estamos aqui no ponto 4 da tabela. Espere que as pessoas localizem a passagem. Acabamos falando junto aqui com o ponto 3. O 5, é permitido dar uma brevíssima introdução ao texto, brevíssima, tá bom?
bom? Se você vai ler é uma coisa, pregar é outra, tá? Então, se chamaram você para ler a palavra de Deus, o que você vai fazer? Você vai ler a palavra de Deus. Mas você pode dar uma brevíssima explicação. Por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. Repetindo, Mateus 11, do 28 ao 30. Nesse texto nós vamos encontrar um chamado muito consolador da parte de Jesus. Mateus 11, 28 ao 30 diz, e aí você começa a ler. Então dá uma brevíssima explicação, pode meio que fazer com que o vazio que existe, o silêncio que existe no meio tempo que as pessoas vão procurando a passagem, ele seja bem aproveitado. Ok? Sim? Sobre essa brevíssima explicação, se o leitor ele der uma breve explicação, mas se essa explicação não tiver em paralelo à pregação que será feita, isso não pode confundir a Assembleia, não? Pode, com certeza. É por isso que essa brevíssima explicação é uma explicação de introdução. Então, se eu leio essa passagem e diz, aqui nós temos um belíssimo chamado de Jesus para a nossa vida. Aqui eu não expliquei detalhes do texto, mas se eu tentar explicar detalhes no texto, dizer qual é o assunto geral, dizer como isso aqui se aplica na nossa vida, então no meu serviço de leitura, eu posso apresentar algo que até mesmo o pregador vai desconstruir na pregação, então não fica legal, a gente não trabalha assim em unidade. Certo? Então, com certeza, a breve explicação deve ser sempre de cunho introdutório. Certo? Sempre. Sim? Se a pessoa que está fazendo essa leitura ele não tem segurança de explicar, ele não tem falar. Exatamente. É melhor que ele não faça. Ele vai acabar confundindo a mente da pessoa já na frente. Exatamente. Se a pessoa não conhece o texto, certo? Porque às vezes a gente está lendo um texto que nós já estudamos, um texto que nós já ouvimos pregações, um texto que nós estamos familiarizados. Então nós podemos fazer uma breve introdução. Pronto, 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 22. Esse é um texto onde o apóstolo Paulo corrige maus entendidos que a igreja tinha sobre a ceia do Senhor. Vamos ler. Foi brevíssimo. Ok? Brevíssimo, só falei do que se trata, é uma frase ou poucas frases faladas que quebram aquele silêncio. Então isso tudo é importante, certo? Mas como Jonatas disse, se você não se sente seguro para fazer isso, está começando agora, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, então você simplesmente lê a palavra de Deus do jeito que foi entregue para você ler. Até aqui tudo bem? Podemos ir para o próximo ponto? Vamos lá. Para quem chegou depois, nós estamos aqui apresentando um treinamento sobre leitura bíblica da Escritura, uma leitura pública. Não a leitura que você faz em casa, mas a leitura que você faz para outras pessoas. E o que estamos apresentando aqui serve para serviços não apenas na igreja, como também fora na igreja, de acordo com as oportunidades que Deus lhe der. Vamos lá. Ponto 6. Seja ouvido. Ou seja, projete a sua voz. Fale num tom que as pessoas vão conseguir ouvir você. Quem está lá na última fileira tem que ouvir. Certo? O microfone ele pode ajudar você no processo. Se você estiver fazendo uma leitura bíblica sem microfone, então significa que eu tenho que projetar a minha voz para a Dona Benedita. Está ouvindo, Dona Benedita? Está ouvindo que está chegando aí? Pronto. Então eu projeto a voz desse jeito para que a última pessoa consiga ouvir. Quer seja no ambiente de igreja, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Ok? Isso é extremamente importante. Porque se a palavra de Deus não for ouvida, ela não será entendida. Se ela não for entendida, não há edificação. Okay? 7. Olhe para as pessoas. Aqui parece uma contradição. Como é que eu vou ler e olhar para as pessoas ao mesmo tempo? E qual a importância disso? Veja, à medida que nós lemos o texto bíblico,
precisamos também olhar para a nossa audiência, porque em uma audiência grande, temos pessoas que às vezes não sabem ler, temos pessoas que não estão com Bíblia e que estão somente ouvindo a sua leitura, então é um jeito de você se conectar com a pessoa. Como é que faz isso na prática? Você precisa utilizar o seu dedo para não se perder, tá? Então vai. Salmo 72. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas trarão com justiça. Então, à medida que eu vou lendo o texto, eu posso olhar rapidamente para as pessoas. Então, quem veio sem Bíblia ou quem não sabe ler, vai sentir que o leitor está preocupado com aquela pessoa, está se comunicando com aquela pessoa também. Ah, mas como é que faz isso na prática? Treino. À medida que a gente vai treinando, a gente vai lendo e não vai se perdendo, porque olhei para vocês, mas o meu dedo está aqui no versículo que eu devo continuar. Então, quando eu volto, então o meu dedo ele mostra onde eu devo continuar, então eu não me perco na leitura. Então você pode utilizar o seu dedo. Outra coisa muito importante, se você vai fazer uma leitura longa, por exemplo, uma leitura de 20 versículos, quando você chegar mais ou menos no versículo 5 ou 6, pode ter certeza que metade da igreja já se perdeu. É assim mesmo. Metade da igreja já se perdeu. Então você precisa dizer, estou lendo o versículo 5. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Versículo 6. Seja ele como chuva, entendeu? Por que eu falei versículo 6? Porque quem já se perdeu consegue agora voltar. Entendeu? Então você faz a leitura bíblica, se é de 20 versículos, você tem que falar versículo 1, você tem que falar o versículo 6, você pode falar o versículo 10, você pode falar o versículo 17. Agora não é para ficar assim, versículo 1, e aí fala o conteúdo, versículo 2, aí fala o conteúdo, versículo 3, fala o conteúdo. Não faz isso porque você tira a fluidez do texto. Ok? Então, você vai direto, mas se a leitura for longa, então é hora de você, em um outro versículo, fazer essa chamada para resgatar. E às vezes tem os blocos de assunto, né? Isso. A própria Bíblia ela marca com a letra na escura, a pessoa pode usar também, né? Com certeza, aí seria perfeito, porque se você, por exemplo, no versículo 6, eu vou dizer versículo 6, mas às vezes pode quebrar uma ideia, porque o versículo 6 é a continuação do 5, assim, então uma ideia muito amarrada. Então é necessário ver onde acontece um ponto final, onde tem uma quebra de parágrafo, para justamente a gente ser mais efetivo. Muito bom. Vamos lá. Ponto 8 agora, faça só a leitura. O que quero dizer com isso? Se alguém te chama para ler a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Às vezes alguém é convidado para ler a palavra de Deus, aí lê, prega e ora. Não, se é para ler a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, certo? Exatamente. Então, se é para ler a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, faz o que lhe foi concedido. Outra coisa importante, varia a voz, já vou explicar sobre isso aqui no próximo slide. E por fim, o 10, porte-se adequadamente. Você não vai ler a palavra de Deus desse jeito aqui, né? Sem uma postura, mostrando que não é importante o que está acontecendo. Então é necessário que você tenha uma boa postura, que você se porte com dignidade e com respeito para esse momento. Passando aqui o slide, eu tenho aqui uma atividade breve aqui, que a gente pode desenvolver em casa, mas eu vou fazer algumas aqui. É necessário na nossa leitura a gente variar a nossa voz, o nosso tom, de acordo com o que a leitura está pedindo. Eu trouxe aqui um exemplo. Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 4. E aqui gostaria de mostrar como transmitir agonia e calma na leitura.
Marcos capítulo 4, vamos ler do versículo 35 até o 41. Marcos 4, 35 ao 41, o conhecido texto onde Jesus acalma uma tempestade. Marcos 4, a partir do 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entenderam? Então veja, quais são os elementos que estou querendo transmitir aqui? Uma coisa é você fazer a leitura dessa passagem, outra coisa é você ler o texto com antecedência e perceber quais são as emoções que estão no texto e transmitir isso para a audiência. Os discípulos achavam que iam morrer. A água estava entrando no barco, era uma tempestade. Como é que uma pessoa que acha que vai morrer fala? Como é que uma pessoa desesperada, achando que vai perder a vida, fala? Ela fala na agonia. Então, na hora de você ler, você tem que transmitir essa agonia. Outra coisa importante, versículo 41. Eles falam com surpresa. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, se você consegue trazer esse tom de surpresa, isso vai gerar impacto na sua leitura. E o texto também fala de calmaria, de bonança, que tudo ficou bem calmo. Então, se você consegue dar uma abrandada na sua leitura aqui nesse ponto, então vai ficar de fato melhor. Sabe o que é que vai acontecer? Desse jeito, as pessoas não vão apenas ouvir a leitura, elas vão participar de uma experiência. Sabe o que é que elas vão dizer? Para si mesmo, ou talvez até diga para você: meu irmão, quando você fez aquela leitura lá de Jesus no barco no meio da tempestade, eu me senti lá. É isso. Uma leitura bem feita da palavra de Deus pode provocar esse tipo de experiência. Então não temos aqui somente uma leitura pública da Escritura. Ela pode, digamos que, se elevar e ser uma experiência para algumas pessoas. Sim. Quando eu lia livro de história para Maria Luísa, tinha um livro que eu gostava muito, que era A Ovelhinha Perdida. Ela tinha vários livros de leitura, né? E sempre que eu ia ler, eu acho que eu li esse livro mais 6 meses seguidos, entendeu? Eu perguntava o que ela queria ouvir e ela só queria esse. Então, ela tinha 2 anos, né? E assim, eu fazia exatamente isso que você está dizendo. Eu fazia, eu interpretava, entendeu? Isso. Eu já estava aqui, tanto eu li todos os dias, a história já estava. Sim. Aí eu li dessa forma, e por isso que eu acho que ela pedia para ler. Isso. Toda É muito interessante você falar isso. E sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que só criança que precisa ouvir uma leitura assim.
Então a gente faz uma leitura assim para a criança, porque é criança, a gente é gente grande. Então gente grande não precisa disso. Mas precisa. Sim? A leitura da Bíblia, ela traz justamente a imagem da ocorrendo. Sim. Bem posicionado para contar a história para a criança. Tem adultos também que quer navegar junto com aquela leitura, né? Imaginar a cena, como que foi, a narração. Sim, isso ajuda, com certeza. Sim. Tem pessoas que têm facilidade. Esse é o resto dele, porque eu acho que pode concordar comigo, que ele tem essa facilidade. Se Tem. a gente não é cristão, a gente segunda vai fazer um estudo na casa dele, e ele lê a Bíblia de uma forma que eu amo quando ele está lendo. Ele consegue interpretar bem assim. Sim. E hoje quem não consegue é treino, é fazendo várias vezes em casa, e aí a gente consegue. Sim. Eu tenho muita dificuldade no entendimento de quando ler em pé, quando ler sentado, qual a origem de ler em pé e em quais momentos nós poderíamos ler a Bíblia em pé ou ler sentado. Olha, o importante é ler. Certo? Agora, se é em pé, se é sentado, quantas posições, elas de fato são questões da tradição. Hoje a gente prega em pé, mas já teve épocas em que o pregador na igreja pregava sentado. Então isso varia de cada época. Certo? Na sinagoga era sentado. Quer dizer, a leitura era em pé, mas a pregação era sentado. Hoje a gente faz a leitura em pé e a pregação em pé. Entendeu? Não faz diferença. Ok, deixa eu ver outro texto aqui. Vamos pegar esse texto de Marcos 15. Marcos 15, 29 a 32. Que esse é um texto bem legal para transmitir agora o tom de deboche na leitura. Vamos lá. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. 10 não, desculpe. Exatamente. Vocês estão atentos. Marcos 15, 29. Vamos lá. Marcos 15, a partir do versículo 29, um texto sobre a crucificação de Jesus, diz assim: Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Agora, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Certo? Então, vemos aqui como transmitir esse tom de deboche. As pessoas estavam debochando de Jesus porque ele estava naquela condição de crucificado. Então, isso pode aparecer também na nossa leitura. E outra coisa, percebeu que eu cometi um erro agora na leitura? Então, eu confundi a palavra também com uma outra palavra. E aí eu falei rapidamente, quer dizer, e aí fui e continuei. Certo? Então, se você errar uma palavra ou alguma coisa, você deve continuar. Certo? Tem gente que pede perdão na hora, né? Então, também, perdão, e aí retoma, você pode fazer isso, ou rapidamente fazer a troca e prosseguir. Quando é que você deve iniciar a leitura do começo, ou do começo da frase? Se o erro ele for muito grotesco, como aquele que mencionei logo no começo aqui da aula, certo? O irmão que foi ler. Irmãos, não tenhais fé no Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, segundo a acepção de pessoas. E aí ele leu assim: irmãos, não tenhais fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Esse foi um erro mais grave. Certo? Então, se esse erro assim mais grave, que muda o sentido, for percebido por você, aí você pode pedir perdão e dizer: vamos ler o versículo de novo. Esse retoma. Ok?
Temos também outros textos que poderíamos analisar, mas esses aí vocês poderiam fazer em casa. Esse texto da pressa é interessante, de João capítulo 20, versículos 1 ao 9, porque falam de uma corrida. Então Maria Madalena, ela descobre que o sepulcro está vazio, então ela vai correndo contar isso para os discípulos. E aí o texto começa a narrar essa corrida, de que João e Pedro, eles vão correndo até o lugar. Então você pode ler esse texto naturalmente mais rápido, porque é um texto que remete pressa, remete corrida, correria, queremos ver. Então esse é um texto que seria permitido você ler mais rápido. Outro texto, de João capítulo 2, versículos 14 até o 16, você pode também transmitir indignação, quando Jesus disse: não façam da casa do meu pai um mercado. Você não deve ler assim, não façam da casa do meu pai um mercado. Jesus estava irado ali naquele momento, então você precisa transmitir essa ira. Não façam da casa do meu pai um mercado, para a pessoa entender que foi uma bronca, ok? Então, se tem bronca, você lê como bronca. Se é uma palavra de consolo, você lê como palavra de consolo. Se é zombaria, você lê como zombaria. Certo? Se é um pedido de socorro, aí você lê como pedido de socorro, ok? A dinâmica da leitura quase que você compôs a verdade. Sim, sim. Quase você gostaria daquela situação. Dinâmica. Muito importante se você está. Exatamente, transforma a leitura numa experiência. Então, para finalizar essa aula, foi por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: dedique-se à leitura pública da Escritura. Paulo sabia o que estava falando para Timóteo. Paulo sabia o poder da palavra de Deus quando ela é bem lida. Porque uma palavra de Deus bem lida pode ser bem compreendida, gerando edificação. Certo? Então, a gente vai crescendo junto nesse processo. Então, se você já é um bom leitor da palavra de Deus, você continue crescendo. Se você está começando agora, também tem muita coisa pela frente para crescer. Isso se aplica a homens, a mulheres, em qualquer atividade, quer seja dentro, quer seja fora da igreja, a dedicação é importante. Finalizamos aqui o nosso momento. Vamos orar. Bondoso Deus e Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é boa,